Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida do trabalhador e do empresário dentro e fora do ambiente de trabalho. E por que não dizer de você, que nos assiste toda terça-feira ao vivo aqui no nosso programa. Quer conhecer melhor a Celtic? Acesse o site www.celticsvp.com.br ou ligue 011 4990 5605. Teremos toda a satisfação em atendê-los e mostrar o projeto sério desenvolvido pela corretora que faz uma gestão integrada de saúde. Então, por favor, acesse, conheça nosso projeto e faça aí a sua análise. Conheça melhor a corretora. E hoje quem está aqui é o Balista para receber todas as suas perguntas, suas sugestões e críticas ao programa. Seja bem-vindo, Balista. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Dr. Camargo. Bom dia, caríssimos telenautas. Sejam bem-vindos. Nós já estamos aqui à sua disposição para receber a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida, a sua sugestão e as suas críticas também. Participem. Hoje o assunto é bem legal, é continuidade da semana passada, uma continuidade positiva. Então a gente quer que vocês participem tanto quanto na semana passada. Já estamos a postos, Ronaldo. Isso aí, Balista. E nosso programa, como a gente sempre diz, foi feito para você. Então, sua participação é sempre muito importante. Envie suas perguntas, é ao vivo. Aproveite esse momento para tirar todas as suas dúvidas. E quem está aqui com a gente hoje é o Dr. Apocajalo Camargo. Ele é diretor administrativo do Centro Paulista de Recuperação para Tratamento do Alcoolismo e suas consequências. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Camargo. É um prazer tê-lo aqui. Tivemos aí no debate de alcoolismo, muito importante, acho que foi um primeiro pontapé para falar sobre alcoolismo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Presente aqui para essa informação. Nesse primeiro bloco, até para vocês entenderem, a gente vai conversar um pouco sobre os tratamentos do alcoolismo. Então, para a gente começar, doutor, de acordo com a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, 54% dos internados realizados são de dependentes de álcool. Quer dizer, a cada 27, 15 pessoas são para esse tratamento, em virtude do próprio alcoolismo. O alcoolismo ainda é o maior número de internações nas suas clínicas, doutor? Como é que funciona isso? Sim, ainda é o maior número de internação, sim, percentual, quando a gente se refere à dependência química. Principalmente em pessoas de mais idade. Uma vez que a dependência do álcool, dificilmente ela é detectada de início. Então acaba-se aí passando alguns bons anos até que se inicie uma motivação por parte familiar ao tratamento do seu ente querido. Então ainda é um dos focos, sim, um dos maiores índices. Que coisa. Quer dizer, isso independe de idade, então começa, até no debate você estava falando, você fala de 14 hoje já está internando. Hoje, inclusive, a incidência de jovens fazendo uso de álcool está cada vez maior. Tem passado muito na mídia reportagens sobre a adolescência fazendo uso de álcool. Então, aquele jovem que vai numa baladinha, ele já entra alcoolizado. Então, a incidência hoje já está bem maior também dentro do núcleo de adolescência. A diferença é que uma pessoa de mais idade, ela estagnou no álcool. Já um jovem, ele está propenso a chegar num segundo estágio, que depois também alcoolizado, entra numa balada, ele pode ter acesso também a um uso de substância psicoativa, uma droga, às vezes sem nem mesmo saber que está fazendo uso daquilo. Então aí já é um outro agravante quando a gente fala de uma idade um pouco mais jovem. E por que sempre quando a gente faz palestra nas empresas, doutor, o alcoólatra não aparece ou ele nega que é um alcoólatra? Isso é característica da doença, né? Tanto minimizar como a negação também é característica da doença. Existe o programa dos 12 Passos, que ele é bem conhecido, é um sistema americano, Minnesota, de tratamento. E é uma filosofia. E nessa filosofia, o primeiro passo é justamente a rendição à doença. Então, é você admitir que você está impotente. Então, o dependente químico, o primeiro passo para ele conseguir entrar no tratamento é ele ter essa rendição à doença. Então, é o mais difícil, inclusive. É o mais difícil. Não sou, né? É que nem o fumante, eu não fumo, né? Não. E você faz palestra para o fumante não vem. O alcoólatra também, né? Ele só bebe socialmente, né? Todos os dias. E qual é esse tipo de tratamento para essa pessoa? E como é que ele chega até a clínica de vocês? Quer dizer, ele sabe que é um alcoólatra, ele tem essa negação,
Mas como é que é esse tratamento desse dependente? Então, existem duas linhas de tratamento. Tudo parte de um princípio que é a motivação individual do indivíduo. Há pacientes que já estão conscientes da necessidade, já perceberam os prejuízos que foram lhe causando. Esses prejuízos podem ser financeiros, familiares, sociais. Essa é a grande diferença hoje de uma dependência em álcool e substâncias comparado a uma dependência de cigarro. O cigarro não te dá esses prejuízos sociais, financeiros, familiares. Então, há pacientes que já têm essa motivação inicial e eles entram num tratamento. O tratamento pode ser tanto ambulatorial, em consultórios, através de psiquiatria, psicologia, até alguns medicamentos, quando o psiquiatra identifica necessário. E existe também para esse mesmo indivíduo voluntário, vamos chamar assim, tratamento com internação, quando o grau da dependência instaurada já está um pouco mais agressivo e ele precisa ficar dentro de uma instituição, que, vamos dizer assim, é um ambiente protegido, onde ele vai conseguir fazer a manutenção da sua abstinência. Qualquer tratamento começa com abstinência. E o tempo disso, doutor, é muito demorado? Só para as pessoas entenderem? Porque às vezes as pessoas acham que ele fica eternamente internado, Não, né? A internação, ela funciona principalmente para você estabilizar o quadro do paciente. Tá. Então, é um ambiente protegido. Então, o paciente ele não consegue, dentro de casa, fazer essa abstinência. Ok. E todo o processo de recuperação começa com a sua desintoxicação. Uma desintoxicação pode levar 30 dias, 60 dias. Aí depende muito do caso individualizado. Então, e da vontade, né? Do ser, né? Exato. Então, aí a gente já está considerando um indivíduo, um paciente que já esteja motivado. Então, tudo começa com a desintoxicação. E um tratamento, internado ou não, também requer essa abstinência, até para poder se trabalhando os outros recursos. Já quando se trata de um paciente que nega, mas a família tem que intermediar até para proteção da vida dele mesmo, aí é claro que o tratamento pode ser um pouco mais longo, 3 meses, aí é muito individualizado, até 4 meses ou mais, porque você vai ter todo um processo não só biológico, mas como também psicológico, para fazer um trabalho com o paciente. Então você vai ter que conscientizá-lo, acolher o paciente, fazer todos os arranjos biológicos, né, e desenvolvendo essa questão da desintoxicação. E no correr aí depois e dando ferramentas para ele também entender a importância de parar o uso da substância de escolha dele. E o que a gente vê, principalmente o que você falou desse afeta a família, afeta todo que está envolvido com ele, né? De uma certa forma, mas assim, é difícil lidar com esse doente, porque é uma doença. É difícil lidar com essa doença dentro da clínica, ele não aceita a internação, porque é difícil você levar ou drogado ou alcoólatra para uma internação. Como é que a família age nesse sentido? Acho que isso que é importante a gente estar passando para o pessoal, que a gente vê essa dificuldade, né? Ele sabe que tem essa consciência, ele quer ser tratado, mas quando chega lá ele quer sair. Sim. Porque o álcool, acho que domina. Como é que é esse processo, Sim, doutor? é a própria questão da desintoxicação. Então, o que é fazer abstinência? Você cessa o período de uso imediato ali naquele momento. Isso significa que ele vai entrar em uma crise de abstinência. A crise de abstinência é justamente um choque do organismo da falta da substância que ele está fazendo uso diariamente. Então, independente de ele ser voluntário ou não estar motivado, ele vai passar por momentos de oscilação de humor, sim. Então, mesmo aquele que também vai motivado, vai ter dias, vai ter momentos que ele vai querer desistir. Não por uma questão de caráter ou porque ele não quer, mas até por uma questão mesmo orgânica. Então, o paciente, independente da forma como ele vai à clínica, ele vai estar sendo sempre muito bem motivado pela equipe, por isso a importância de um tratamento especializado, que você vai estar acolhendo não só as questões da recuperação, mas como também as questões da personalidade dele, entender essa personalidade dele e dentro da estrutura dos recursos que ele disponibiliza e trabalhando esses conflitos, né, que vão aparecendo. Quer dizer que não é só o tratamento do dependente, você tem que tratar a família também, porque às vezes a família não sabe lidar com ele, né? A família é fundamental, a família faz parte de todo o processo, antes, durante e depois. A gente até diz que a família sofre 3 vezes, né? O dependente, ele sofre por vontade de usar. Sim. A família, ela vê o sofrimento antes, durante o uso e depois. Então a família, ela é acolhida tanto quanto o paciente dentro da instituição. A família tem momentos de entrevistas.
o dependente, você tem que tratar todo um contexto aí para... É o que você falou, afeta toda a família, não tem jeito, né? Não tem como você não participar daquele problema. Certamente, tem família até que é muito adoecida em razão disso, né? Sério mesmo? Sério. Chega até a família a ter problema de saúde. Infelizmente, sim. E vocês tratam isso na clínica lá também, doutor? Sim, a gente não faz um processo de internação familiar. Okay. A gente faz o processo da internação do paciente que necessita de tratamento e nem é interessante nesse primeiro momento que a família esteja acompanhando ele 24 horas. Entendi. Tem que haver esse desligamento. Esse desligamento é terapêutico. Até para que o paciente comece. A internação é um momento de foco na vida dele. Então é um momento que ele vai começar a repensar sobre sua vida, suas perdas, o seu grau de dependência, ele tem que se conhecer. Então esse desligamento familiar é importante, mas ao mesmo tempo você tem que estar treinando o paciente para que ele volte para casa com ferramentas de manutenção de abstinência e treine a família para dar suporte a ele. Então quando ele sai da internação, não significa que ele esteja curado. Dependência química é tratável, mas não é curável. Então, quando ele sai da internação, ele sai de uma internação clínica e vai para uma internação domiciliar. Quando ele volta, não significa que ele já retomou a vida dele por completo. Ele tem que progressivamente reconquistar também. É todo um reaprendizado. Tem um período desse tratamento, doutor? Que você tem uma estatística aí de período? Existe um período certo ou depende da pessoa mesmo? Quando a gente fala de um paciente com quadro mais voluntário, com grau de dependência não tão agudo, a gente pode falar aí de um tratamento de 45 dias, 30 dias, dentro de uma instituição. Okay. Isso não significa que não vai ter continuidade. Quando a gente já fala de um paciente que está numa agressividade de uso mais intensa, mais aguda, e também a gente está lidando com uma personalidade que tem alguma comorbidade associada, às vezes grave, aí a gente pode falar de um tratamento de 90 dias a 120 dias. Então, assim, mas é muito individualizado. O tratamento ele tem que ser individualizado. Quando a gente fala de tratar a doença, a dependência química, não podemos esquecer de também tratar a personalidade do portador da dependência química, que é justamente você investigar a estrutura dele. Exato. Balista, temos alguma pergunta? Temos sim. Registrando a participação aqui do Eugênio, do Ponto de Vida. Ele manda um bom dia para você, Ronaldo, e parabeniza pelo programa. Obrigado, Eugênio. Bom dia para vocês também. Obrigado pela participação. E outra participação especial aqui da Ana Paula Pulga. Ela começa: parabéns, queridos amigos Ronaldo e Balista, pelo tema. Ela quer saber, Dr. Camargo, como pode dizer para um amigo querido dela que está passando dos limites sem ofendê-lo? Nós o adoramos e sabemos que tem corrido grandes riscos, pois acaba bebendo antes mesmo de ir trabalhar e trabalha com transporte de pessoas. Como é que ela consegue dar esse toque sem passar dos limites? Sem ofender. O ideal é que ela busque ajuda a uma profissional da saúde, preferencialmente uma psicóloga, que tenha especialidade em dependência química, porque a abordagem já vai ser mais direcionada. Então o ideal seria que ela encaminhasse ele a uma rede de apoio da psicologia, que fosse algo mais individualizado. Ou caso ela veja que isso ainda é inacessível, a não aceitação dele, o convide para ir numa outra rede de apoio, por exemplo, salas de grupos de alcoólicos anônimos, que ele vai ver outras realidades. É interessante que ele primeiro passe pelo atendimento individual, porque tudo começa com a sua conscientização. Então, independente do processo de tratamento que ele for passar, ele vai ter que iniciar por um processo de conscientização. Legal. E a Lilian, ela faz um questionamento aqui, voltando a uma citação que você fez no início do programa. Como é o programa dos 12 passos que o Dr. Camargo citou? Tá. Chama a atenção do pessoal. Vamos lá. Os 12 passos é um programa de tratamento americano, fundado aí na década de 50, que está um pouco antes, onde são 12 filosofias, vamos dizer assim, que visa a manutenção de abstinência. Então, dentro da clínica, nós adotamos os 12 passos, tanto como adotamos outras ferramentas da psicologia. O tratamento ele tem uma grade terapêutica de atividades
E essas atividades vão motivando o paciente e vão conscientizando ele em relação à sua doença. Entra a psicoeducação, entra treinamento de habilidades sociais, entra plano de prevenção à recaída. E os 12 passos é um desses planos de prevenção à recaída. Então, dentro da clínica ele aprende, ele tem esse aprendizado dessa filosofia de vida e ele, quando sai da clínica, ele é aconselhado a fazer parte dessa rede de apoio. Então, os 12 passos ele tem esse fundamento. Primeiro, conscientizar o indivíduo de que ele é impotente diante da substância de escolha dele. O foco aqui é álcool, mas ela se estende para tudo. Álcool, que então a gente fala de alcoólicos anônimos, drogas, que a gente está falando de narcóticos anônimos, e na unidade feminina, nós temos uma exclusiva, é muito falado também dos neuróticos anônimos, que lida aí com as questões emocionais, que também se estende para qualquer outro tipo de dependência, porque uma vez que você está lidando com uma recaída emocional que leva a uma recaída do uso. O álcool é muito isso. Às vezes o indivíduo tem uma frustração, um momento difícil, ele acaba sem recursos internos, buscando no álcool uma saída até pelo quadro depressivo daquele momento. Então, o Neuróticos Anônimos também é uma rede de apoio muito importante. Esse é o foco dos 12 passos, de você estar alicerçando a manutenção de abstinência do indivíduo. Legal. Até para a gente fechar esse primeiro bloco, Dr. Camargo, o José Carlos de Pinhal, ele pergunta: quais são as fases ou etapas da internação de um dependente alcoólatra? Tá. O tratamento é um tratamento biopsicossocial. Isso significa que você tem que estabilizar a questão biológica do paciente. Isso é uma fase. É desintoxicação. Então você vai fazer um processo de desintoxicação com ele, vai dar o suporte, o psiquiatra existe, até em necessidade inicial para isso, para dar esse suporte a ele. Enfermagem de 24 horas, todo acompanhamento. Aí a gente entra nessa linha da psicologia, fazer o acolhimento, fazer a conscientização e dar a informação. E o social é você treinar o paciente para que ele consiga sair da clínica e se manter em abstinência. Treinar significa você dar ferramentas de prevenção à recaída. Então são técnicas da psicologia, são os próprios 12 passos, são vários mecanismos que quando ele sair da clínica, ele vai ter uma estrutura psicológica, o organismo dele vai estar com menos chances de ter uma crise de abstinência, e você com isso vai fazer com que ele tenha treinamento, ferramentas para não fazer uma recaída, fazer um uso da substância de escolha dele. Então o tratamento a gente divide em 3 fases, que é o biopsicossocial. É claro que o tempo e a dinâmica vai ser muito individualizado. Como eu te falei, depende muito do grau, do quanto ele está acentuado dentro da doença, das questões clínicas dele, do paciente, das questões biológicas e principalmente do diagnóstico dele, da investigação de diagnóstico. Dentro do alcoolismo é muito comum haver um quadro de depressão. Essa depressão pode ser tanto em decorrência do próprio álcool, como também pode ser pré-existente ao álcool. Quando a gente fala de uma depressão pré-existente ao álcool, a gente está falando de 2 tratamentos e não só de tratar o alcoolismo. Então, quando ou um outro diagnóstico, é muito comum hoje transtorno bipolar, afetivo bipolar, transtornos alimentares, nos casos femininos. Então, você tem que investigar esse diagnóstico do paciente para tratá-lo não só da doença que ele está dentro da instituição, mas também tratar a personalidade dele. Tá. Legal. Aninha, quero te mandar um grande beijo, parabéns pela sua iniciativa, estar participando no projeto junto com o Quirino, da apresentação dos gestores de RH. E obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente vai para um rápido intervalo, não saia da sua telinha, a gente já volta já. Com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes. Faz movimentações cadastrais e reembolsos, entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema
para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Celtic em Foco, o programa da saúde e na qualidade de vida na sua TV ABCD está de volta. Hoje estamos conversando com Apocajalo Camargo para falar sobre alcoolismo e suas comorbidades. Está difícil hoje, hein? Trava a língua. Os caras põem umas coisas aqui bacanas para travar a língua. Mas vamos lá, como a preferência é sua, telenauta, eu vou dar a palavra para o Balista que vai fazer as perguntas ao nosso entrevistado. Vamos lá. O Emanuel Adilson finalmente reaparece no nosso programa aqui. Até que enfim, Adilson. Estava sumido. É. Ele manda um bom dia para nós e pergunta para o Dr. Camargo, o que é a síndrome de abstinência fetal? Seja bem-vindo, Emanuel, então novamente, né? Nosso sócio. Não o conheço mais. Vamos lá, é uma coisa muito preocupante, é um fator muito preocupante, né? Hoje, infelizmente, há muitas meninas que fazem uso principalmente de substâncias químicas, drogas, e acabam vendo a ter gestação. E mesmo durante a gestação, por uma falta de conscientização, até por uma questão do próprio organismo, não consegue ficar sem fazer o uso. E lamentavelmente há recém-nascidos, né? Que tem aí, que nascem inclusive com síndromes de abstinência, mesmo que o bebê, né, não faça uso, mas tudo passa pelo organismo da mãe. Então, quando ele nasce, ele tem algumas convulsões, algumas crises. O que é indicado, em alguns casos, é que a genitora fique internada até o momento da sua gestação. Parece ser algo difícil? É difícil, mas é uma forma que você tem de salvar e resguardar, né, todos os âmbitos, tanto da criança como também da genitora e outro risco qualquer aí que pode ser agravado. E a criança já nasce dependente, doutor, não? Não é que ela nasce dependente, mas ela nasce com resquícios, né? É que nem o próprio dependente. Quando ele fica sem o uso, ele passa momentos de crises. Okay. Então a criança tem o mesmo sintoma. Que coisa. Nossa, absurdo. Não sabia. É lamentável, é muito triste. Sim, lógico que é. E a melhor receita é internar, então, quando sabe que está grávida, interna. Aí depende muito do controle que a família tem em relação à pessoa. Se a família crê que tem um controle, que geralmente não tem, principalmente quando a gente está lidando com dependência química de substância, aí indica-se sim uma internação. E mesmo na internação não é um processo fácil. Porque a genitora também não pode ter determinados tipos de medicamento. Então, se ela também passa por uma crise de abstinência, você tem que ter uma boa estrutura terapêutica para tentar ajudar a paciente naquele momento de crise, até em razão de você não poder fazer ministrar muito o uso de medicamento. Então, é bem complexo. Sexo e drogas tem essa relação de gravidez indesejada, doutor? Sempre tem uma relação? Parece esses casos na clínica? Quando a gente fala de universo feminino, a gente potencializa isso em muito. Principalmente dependência química, não só em álcool, mas vamos falar de dependência um pouquinho. De droga. Quando a gente fala de substância química, a gente está falando de algo que tem que ser comprado. Existe aí toda uma questão da marginalidade envolvida. A mulher, ela precisa de alguma forma também financiar o seu uso. Tem as que têm uma condição de vida melhor, que tem mais facilidade, e tem as que têm uma condição de vida não tão facilitada, independente da sua, ou aquelas que têm uma condição, mas a família inibe a liberação de dinheiro. E a mulher é o uso que ela tem para conseguir o financiamento, que às vezes é o seu corpo. Então acaba ocorrendo sim muita questão de gravidez indesejada, ou esse círculo, ou até mesmo porque durante o uso a pessoa perde total noção. Aí entra também quadros de álcool, né? A pessoa perde total noção do que está se realizando dentro de uma balada, de uma rave, de uma festa, enfim, acaba podendo ocorrer aí todo tipo de situação. Que coisa. E não só a gestação, mas também como doenças, né? Sim, DST. sim. Acaba vindo. Temos duas participações aqui, doutor Camargo, que a gente vai precisar da sua ajuda para passar informações aqui mais uma vez para o pessoal. A Maria José de Guarulhos,
ela cita que ela está passando um problema com o marido dela, que entendo eu que é alguma coisa muito comum, infelizmente, de acontecer ultimamente. Ele começou com uma cervejinha por dia e depois que foi demitido da empresa começou a beber bastante e não admite, acha que é pegar no pé. Ele não lembra o que faz nem o que fala depois da bebedeira e agora também não consegue arrumar trabalho. Ela mora em Guarulhos e ela pergunta onde ela pode obter ajuda para esse caso. Tá. Bem, aí volta todo aquele processo que a gente já conversou bastante. Tudo inicia aí com uma boa avaliação. Então, preferencialmente buscar suporte com uma equipe de profissionais especializados na área da dependência química. Pode ser que ele já tenha criado aí dentro um organismo com a predisposição à dependência química e seja necessário que ele cesse o uso de álcool. Ou seja, que ele já esteja hoje classificado como um dependente químico. Então aí seria necessário ou uma intervenção com internação ou uma intervenção sem internação. Mas tudo depende muito dessa avaliação do que conseguir alcançar com ele dentro de uma manobra terapêutica. Se mesmo assim, mesmo dentro de uma manobra terapêutica, perceber que ele está precisando dessa intervenção por parte dela, aí ela pode buscar recursos de interná-lo, mesmo contra a vontade dele. Isso é um dispositivo legal, se chama internação involuntária, quando um familiar intervém para resguardar a vida do seu ente querido. Faz uma internação numa clínica, é necessário, lógico, que a clínica seja uma clínica legalizada. Sim. Então, ela faz a internação numa clínica, a clínica tem um prazo legal de 72 horas para comunicar ao Ministério Público. Isso não significa que ele estará em cárcere privado ou inibido de sair só quando a instituição bem o desejar. Muito pelo contrário. Isso garante que ele não estará autorizado a sair desacompanhado da clínica no momento de crise. Então, se deu uma crise 10 horas da noite, eu vou pegar um táxi e vou embora, ele vai estar inibido disso. Ele só sai da instituição acompanhado do seu familiar. Até uma segurança do paciente, Sim. É um conforto para a família, que vai dormir em casa tranquilo, saber que ele vai estar sendo muito bem cuidado. E para a clínica, isso é uma responsabilidade de saúde. Você garantir que o paciente ele se estabilize. Até porque a internação involuntária ainda parece ser um mito, né? Uma coisa muito discutida ainda, mas ela é involuntária no início de um tratamento. Porque quando o paciente ele começa a recobrar a sua consciência e começa terapeuticamente a enxergar tudo o que estava se passando na vida dele, ele passa a ser voluntário. Tanto que dentro de um tratamento há várias ferramentas. O paciente ele sai para ir na sala de apoio com a psicóloga, ele sai para fazer acompanhamento terapêutico, ele sai com a sua família, passa final de semana na sua casa e volta para a clínica. Então, se ele não tivesse focado, motivado ao seu tratamento, todas essas ferramentas que fazem parte de um tratamento com internação não seriam possíveis. Então, a internação involuntária ela vem justamente para dar esse primeiro start. Legal. Para ver como a coisa está disseminada, né? A Ludmila, ela faz a seguinte pergunta, a seguinte colocação. Meu irmão já ficou internado, faz acompanhamento com grupos, mas já teve recaídas 3 vezes. O difícil é que percebo que a sociedade não contribui, a mídia incentiva a beber e os amigos convidam para baladas onde para se divertir só se diverte quem bebe ou fuma outras drogas. E ela pergunta, como posso ajudá-lo a resistir a essas tentações, que são tentações Sim. mesmo, né? Sim, isso daí entra tudo na questão mesmo do treino, aquele tripé que a gente comentou um pouco atrás do tratamento biopsicossocial. Ele já passou por tratamentos, quer dizer que ele já passou por fases de desintoxicação. Então, nesses momentos ele teve o seu organismo estável. Ele já deve ter passado por psicologia. Ou seja, ele deve ter ferramentas, tem que treinar a questão dos treinamentos dele, fazer um trabalho de treinamento social com ele, para que ele consiga. E ele tem, uma das técnicas hoje é a terapia cognitivo-comportamental, onde você coloca o próprio paciente, o próprio indivíduo, a se conhecer melhor. Então, se ele vai numa festa, ou melhor, se ele é convidado para uma festa, ele mesmo faz um treinamento, autoconhecimento, se ele está estruturado ou não naquele momento.
Eu não sei se esse caso é de um dependente químico ou de um alcoolista. O álcool ainda é um dos mais difíceis de se prevenir a recaída, porque a acessibilidade do álcool é doméstica. Ele não precisa ir para nenhum lugar para conseguir o álcool. Dentro de casa, né? Ele já tem. Ou se não tiver, ou se a família já está consciente, já fez toda uma, a gente até chama de limpeza doméstica. Se a família já fez uma limpeza doméstica, ele vai descer a rua, ele atravessa, ele já tem uma esquina, uma panificadora, enfim. O uso de substância, ainda ele tem um time entre sair da casa dele e até buscar, e esse tempo um pouco maior, ele consegue ter aí manobras até de voltar e repensar. O álcool, isso é muito imediatista, como numa balada também. O álcool também é muito imediatista. Então sugere-se que se treine essas habilidades sociais dele, tem que saber também o tipo de diagnóstico a qual ele é portador, tem que ver se essa recaída também não está associada a alguma comorbidade que pode ser que ainda não tenha sido investigada. Então a gente tem que entender melhor qual foi o tipo de internação que ele sofreu, se foi uma internação de cunho de comunidade, que são esses treinamentos, essas habilidades, né, esse mecanismo, ou se foi uma internação mais especializada, onde se investiga também as comorbidades dele, os transtornos. E se ele tiver algum quadro de algum outro diagnóstico associado e não está sendo também tratado, né, monitorado, isso também contribui significativamente para recaídas. Legal. E a Maria José continua interagindo com a gente. Ela pergunta assim: como eu posso saber se o marido dela é um doente, um alcoólatra, ou se é uma situação de depressão por causa da situação do desemprego? Tá. Pode ser as duas coisas. A depressão, ela é muito nata junto com o alcoolismo. Ela é um quadro que faz parte da dependência de álcool. E a questão da dependência, existem hoje várias ferramentas da psicologia para você poder identificar o grau dessa dependência do paciente. Por isso a importância de estar sempre buscando recursos com especialistas. É necessário ter histórico do paciente, histórico de uso do paciente, uma anamnese, uma entrevista com o paciente e com a sua família. Até porque ela já bem disse, tem momentos que ele não se recorda do que ele fez. Por isso a importância da família. A entrevista ela ocorre separadamente com família e com paciente. Então todas essas informações vão dando base. As informações é o nascimento de qualquer tratamento. Quanto mais verdadeiras, mais ricas e mais detalhadas forem essas informações, maiores serão as chances de você entender o diagnóstico do paciente. E para você poder ter uma resposta mais precisa, se ele tem um quadro de depressão independente do alcoolismo, é necessário fazer abstinência. Sem a abstinência não dá para a gente ter conhecer o personagem na íntegra dele. Então, independente da linha, ele tem que fazer abstinência para poder identificar se essa depressão é um quadro já pré-existente. Legal. E o Eugênio de São Bernardo faz uma pergunta aqui. O alcoolismo é uma fonte de suprir alguma carência? Sim. Não só o álcool, como outras substâncias também. E a carência, às vezes, também não deixa de ser uma depressão também afetiva. Então, mulheres sofrem muito disso. Hoje existe o que a gente chama de alcoolismo solitário. Aí a gente está restringindo até um pouco mais ao universo feminino. As mulheres, as mães, né, de família, cuidam dos seus filhos, eles vão para a faculdade, o marido está no trabalho, chega um determinado momento da vida que os filhos se casam, tomam seu rumo, ou o marido continua no trabalho, ou é ausente, ou ela acaba ficando viúva, e ela fica solitária dentro de casa. E o alcoolismo solitário é justamente esse uso abusivo do álcool dentro da sua residência. Quando ela sai para uma festa, ela não faz uso. Então, socialmente, ela se mantém. É lógico que isso com o tempo vai progredindo e vai piorando, pode ser um momento que ela não consiga mais controlar. Mas inicialmente é o que a gente chama de alcoolismo solitário. É difícil para a família tomar uma decisão de internar a mãe. E deve ser difícil, eu me coloco muito na situação. Internar uma mãe de 60 anos. E tem muitas internações de até mais idade. Justamente com todo esse quadro do alcoolismo solitário. Quanto mais presente a família tiver no sentido de identificar a necessidade daquela mãe,
maiores serão as chances de reconstruí-la. E identificar essas necessidades não significa que vão ter que voltar a morar com ela, não é isso, mas é dar suporte para ela. Então é atividade, é uma atividade física ou é uma atividade lúdica, fazer uma arte-terapia, um curso, enfim, várias ferramentas que você pode... né? Você não vai ter condições de estar tendo 5 pessoas novamente morando com ela, mas você vai ter que dar ferramentas para essa mulher conseguir driblar essa carência afetiva até. Legal. Doutor, a gente vai para mais um rápido intervalo, o bate-papo está gostoso, mas temos um intervalo aí. Não sai da sua telinha, a gente já volta já. Estamos de volta com o Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida na sua TV ABCD. Quero mandar um grande abraço aí para a GRH, que sempre nos apoia, sempre tem falado dos nossos projetos. Temos participado do UNIR, então quero agradecer. E a iniciativa da Aninha por estar participando junto com o Quirino no programa da GRH, que é muito importante, que a gente sempre tem que passar a informação. Acho que a informação é democrática e tem que ser cada vez mais divulgada e a gente está tentando fazer isso. Então, quer conhecer o nosso projeto? Acesse o nosso site www.celticsvp.com.br. E hoje estamos aqui com a Pocajalo Camargo, falando sobre alcoolismo, os tratamentos do alcoolismo. E, doutor, a gente ficou aqui meio falando sempre de comorbidade. O que é comorbidade? Só para a gente voltar aí falamos do segundo bloco sobre comorbidade, só para a gente orientar o nosso telenauta. Comorbidades são os transtornos associados, transtornos emocionais, psicológicos ou mentais. Aí a gente classifica eles como transtorno afetivo bipolar, transtornos alimentares, bulimia, anorexia, depressão é uma comorbidade, hiperatividade é uma comorbidade. Então esses transtornos, essas questões às vezes emocionais ou até mentais são classificados como comorbidades. Legal, só para a gente no caso, quando a gente associa com a dependência química, ela pode vir pré-existente ao uso, ou seja, que acaba contribuindo na decorrência do abuso e dependência, ou ela pode ser até uma consequência do seu uso. Bacana. Então, está esclarecida aí a comorbidade, que alguns internautas nos questionaram, então ficou esclarecido. Como a gente vai falar sobre o Centro Paulista, antes da gente falar sobre o Centro Paulista, a gente vai dar preferência para o telenauta e a gente volta a falar sobre o Centro Paulista. Claro. Até porque a Lúcia dos Jardins, ela fala sobre comorbidades também. Ela coloca: meu filho sempre foi muito agitado e na adolescência piorou, foi considerado hiperativo e agora começou a beber. O psiquiatra fala que a hiperatividade levou ao alcoolismo. E agora tem outro agravante, as alterações de humor. Não sei que doença devo tratar. O álcool, a hiperatividade ou o transtorno bipolar? Bem, então ela tem que tratar todas. Aí ficou muito claro, né, pelo roteiro dela, que esse paciente ele tem uma comorbidade pré-existente ao uso. O uso vem em decorrência. O transtorno bipolar é justamente essas alterações de humor entre eufórico e depressivo. Eufórico e depressivo. Uma das formas que a pessoa se automedica, entre aspas, claro, é fazer uso de uma substância, álcool ou uma substância ilícita, droga. E no caso desses pacientes é necessário você entrar com um processo de recuperação. E dentro do processo de recuperação, você também dá seguimento no processo de tratamento para a comorbidade. É tão importante quanto, às vezes até mais importante do que a própria dependência química, é ser tratada essa comorbidade. Porque é ela quem possivelmente está aí aguçando o uso da substância no indivíduo. Há casos de transtorno bipolar que é necessário fazer uso de medicamento ad eternum, até o resto de sua vida. Então daí uma questão muito individualizada, ele vai ter que entrar em tratamento, ele tem que fazer abstinência, ele tem que fazer o tratamento do transtorno dele, ser investigado se é de fato um transtorno bipolar. E existem várias ferramentas, inclusive, até fazendo um gancho aqui um pouco mais expansivo, para que se possa entender um pouco melhor a personalidade. Uma delas é o teste de Rocha, é um teste alemão, que ele faz, assim, vulgarmente falando, é um raio-x da personalidade. Então ele vai trazendo traços da personalidade do indivíduo e esses traços ajudam a compor, a identificar com mais qualidade o diagnóstico do paciente.
como a gente fala de diagnóstico de psiquiatria, diagnóstico mental, não é algo que você vai lá, tira uma chapa, é exato, é aquilo. Diagnósticos são sempre hipóteses. Quanto mais próxima a hipótese for do verdadeiro para aquele paciente, maiores serão as chances de você dar uma qualidade de vida ao paciente. O teste de Rocha é uma dessas ferramentas que contribui significativamente. É claro que para fazer uma aplicação de um Rocha ele tem que estar estável, então ele tem que entrar se ele está fazendo atualmente uso de alguma substância, ele tem que entrar nesse momento de estabilização, aí a gente vai começar a trabalhar essa identificação do diagnóstico dele. E é necessário sim, e muito necessário fazer esse tratamento. Camargo, a gente está falando muito antes de entrar aí no Centro Paulista de Recuperação, as pessoas, quando a gente fez aquele debate, engraçado que eles perguntaram, tudo bem, mas e o acesso em termos financeiros? É caro um tratamento desse dentro da clínica? Como é que funciona esse? Porque você falou, pode ficar 40, 60 ou 90 dias, dependendo muito do paciente. E as pessoas às vezes não acessam as clínicas ou não realizam, não chegam até vocês achando que é caro. Como é que funciona isso? Sim. Tratamento especializado, nós recebemos muitos contatos e não há como... A gente sempre trabalha com valor de diária. Então, assim, a família tem que entender o que custa hoje uma saúde. Sim. A gente recebe muito contato, às vezes, mas eu conheço uma que cobra uma cesta básica e R$300. Bacana. Né? Eu sempre falo para a família o seguinte... E o resultado? Tratamento não é só você acolher e alimentar o indivíduo para que ele não faça uso. Isso é só um acolhimento. Sim. Tratamento vai além disso. É se livrar do problema, até muitas vezes, né? É você dar todo o suporte para ele, suporte terapêutico, suporte medicamentoso, suporte nos momentos de crise, suporte de acolhimento, de conscientização. Tratamento, ele vai muito além disso, ele vai, então, toda uma equipe multidisciplinar. Okay. Você tem que dar atividades, ferramentas para ele, você tem que dar conteúdo. Então, quanto mais completo for as ferramentas que ele tiver dentro de um tratamento para a recuperação, maiores as chances dele conseguir sair e se manter em abstinência. Okay. Nós recebemos hoje, infelizmente, muitos casos de pacientes que fazem várias internações em comunidades religiosas ou não religiosas. O nosso médico ele tem uma fala que eu acho muito sábia. O Dr. Paulo ele sempre diz que um paciente ele pode receber o tratamento da forma como vier. Se ele quiser o tratamento, ele vai ter uma chance. Então, se é um tratamento religioso ou se é um tratamento especializado, se o paciente está focado e ele aceitar a ajuda da forma como vier, ele vai ter chances. Já quando a gente lida com pacientes que têm quadros mais agudos, aí é claro, entra sim cada vez mais a necessidade de você ter um tratamento especializado. E a gente recebe hoje muitos pacientes que passam por N internações, 5, 6 internações em comunidades. A família acaba investindo 3 mil, 4 mil, 5 mil em várias, depois ainda acaba tendo dispensas financeiras em decorrência do uso, e você só está progredindo a doença. Então a gente sempre, hoje o Centro Paulista ele trabalha com tabela muito próxima à tabela também de convênio médico. É uma diária em torno de 120 a R$250, depende do tipo de acomodação. Então a gente trabalha por valor do dia. E isso multiplicado pelo tempo necessário de internação, exatamente. Então, a gente trabalha com uma tabela... Saúde não tem preço, né? Não, a gente trabalha com tabela de convênio médico. Aqui no Brasil a gente não tem muita prática de pagar saúde. Sim. A gente ou recorre ao convênio médico ou você recorre a uma rede SUS. Então você não sabe quanto custa uma diária hospitalar. E não é barato uma diária hospitalar. Que envolve todo o processo. Exatamente. Não é só o lençol. Exato, não é só uma alimentação ali, uma acomodação. Por isso que às vezes quando alguém me liga e pergunta, não, mas o fulaninho cobra R$1.000, R$500. Eu falo assim, olha, R$15 por dia, você mal consegue dar 5 alimentações. E a clínica, ela é um hotel e um tratamento, porque são 5 alimentações, acomodação, hotelaria completa, cozinheiro. O paciente, ele não está dentro da clínica para fazer atividade doméstica, para fazer sua refeição, para limpar a casa. O paciente, nós temos que investir o tempo do paciente dentro da clínica para fazer terapia. Até por isso que é possível você fazer tratamentos
de 90 dias, de 30 dias, de 60 dias, porque você está trabalhando 12 horas. No nosso caso, a gente trabalha 12 horas de terapia intensiva por dia. É quase um colégio interno. Então, são 12 horas de terapia. A gente trabalha intensivamente o paciente. Puxado, né? Exatamente. Diferente do conceito de laborterapia, que daí tem pacientes que ficam nas fazendas, né, nos ranchos, né, 9 meses, 1 ano, né, de afastado aí para se manter. Ou seja, ele está solidificando cada vez mais essa abstinência. Coisa. É uma outra forma de tratamento. E como surgiu e quando surgiu o Centro Paulista de Recuperação? É uma longa história. O Henrique Misfeld, ele trabalhou numa instituição bem renomada junto com o Dr. Edmundo Maia por 20 anos. Ele foi administrador, participou de toda a criação desses projetos. E logo após o falecimento desse psiquiatra, o Henrique ele é administrador hospitalar, ele fundou o Centro Paulista de Recuperação, isso mais ou menos 10 anos atrás. E desde então a gente vem trabalhando. Começou um programa terapêutico. Hoje o programa ele está bem avançado, é uma das vanguardas aí em tratamento para a dependência química, justamente porque a gente busca associar ao tratamento não só uma acomodação e algumas atividades, mas de fato trazer ferramentas novas, programa de tratamento com base em terapia cognitivo-comportamental e alguns diferenciais. Hoje o nosso médico, o Dr. Paulo Zampieri, ele é muito aberto ao conceito de medicina integrativa. Então, além de todo um programa intensivo de tratamento, ele está aberto a outros procedimentos não invasivos que contribuem na estabilização do paciente, como, por exemplo, a hipnoterapia cognitiva, que é a sonoterapia, e é um procedimento não invasivo que não usa medicamento, são sessões de 30 minutos que levam o paciente a um sono profundo. E durante esses 30 minutos é trabalhado as questões aí que são necessárias ao paciente, ou abstinência, ou insônia, ou questões de autoestima. E isso vai, durante as sessões, ajudando até na redução de medicamento. E agora também é muito novo ainda no Brasil a acupuntura. Uma acupuntura especializada em psiquiatria. Nós temos a doutora Yatamara, que ela cursou medicina integrativa e acupuntura na China, e ela traz aqui para o Brasil hoje, inclusive lá dentro da própria clínica, ela faz esse trabalho, uma acupuntura focada na saúde total, biológica da pessoa, mas principalmente uma acupuntura focada na estabilização psiquiátrica da paciente e do paciente. Isso, os resultados são muito significativos. Então, quando a gente hoje faz uma entrevista inicial, a gente identifica o que o paciente tem. Às vezes o paciente tem um quadro agudo, mas ele é um funcionário de uma empresa que ele não tem uma disponibilidade de tempo, ele tem às vezes 30 dias de férias. Então você intensifica o tratamento, você faz um tratamento modular para aquele indivíduo, para que ele possa ter o máximo de ferramentas, o máximo de otimização dentro do período de tempo que ele tem. Então, ao mesmo tempo que a clínica tem que ser transparente no prognóstico dele, a clínica também tem que trabalhar com as ferramentas que são disponíveis à família e aquele indivíduo. Então, se é possível apenas 30 dias, ou 45, ou 15, ou 2 meses, vamos fazer um programa terapêutico direcionado para aquele tempo. E o Centro Paulista possui hoje quantas unidades? São espalhadas? Está aqui no ABC, está em São Paulo? Como é que funciona? Nós trabalhamos aqui na região oeste de São Paulo, sudoeste de São Paulo. Por uma questão operacional, para nós é mais cômodo ali em razão da proximidade dos especialistas em dependência química. Okay. Já tem hoje bastante curso, né, de especialização nessa área. Então, e nós procuramos trabalhar com profissionais graduados e especializados nesse segmento. Então nós estamos hoje em Budas Artes e região da Raposo Tavares, Cinturão Verde, além de ser uma região muito boa também, porque tem espaços ótimos, né, de bastante verde. E fácil acesso também. De fácil acesso. Então nós temos hoje na região oeste, sudoeste, né, 2 unidades de internação, uma sendo exclusivamente masculina e uma exclusivamente feminina. Ali naquela região temos também consultório de atendimento, lá na nossa região, aqui em São Paulo e também no sul do país. Em Brasília e outros estados também temos parceiros que atendem o paciente, que são especialistas nesse segmento da dependência química. E para esse ano, a gente vai estar, até o final do ano, vamos estar aí fazendo mais uma nova instalação, que é uma unidade exclusivamente para adolescentes do sexo masculino, porque infelizmente a incidência tem sido cada vez mais
aguda, tem se potencializado essa incidência, e hoje dentro da clínica nós já atendemos a adolescência, nós temos psicólogos especializados, mas até em razão desse número estar aumentando muito, é importante que você cada vez mais afine um tratamento para esse público. Quer não, é uma outra dinâmica. Tem muitas atividades que são conjuntas, mas tem muitas atividades que têm que ser separadas até pelo perfil de cada adolescente. Quando a gente fala de um adolescente, a gente fala de um jovem que ainda está em processo de construção. Então você tem que avaliar as referências familiares. Quando a gente fala de um adulto, a gente está falando de alguém que já tem toda uma referência de vida, trabalho, laboral, familiar. Quando a gente fala de um adolescente, a gente tem que entender a estrutura familiar que ele teve de referência. Muitas vezes você tem que construir essa referência familiar para ele. Além das referências, você tem que entender como está o processo cognitivo dele, a questão intelectual. Isso parece que não, mas acaba dificultando muito. Então, assim, o tratamento, não é fácil. O uso de droga, a substância ela é boa, ela tem um prazer, ela gera um prazer. Não tem como você trabalhar como demagogia, né? Você tem que trabalhar com a realidade. Existe um prazer no uso, senão não usariam. Cientificamente se comparam a dependência, o uso da substância, com o orgasmo. O corpo humano ele produz um prazer que é o orgasmo. O uso da cocaína, da substância, é 10 vezes esse orgasmo. Então, é um prazer. Existe um prazer. Ter essa negação. Exatamente. Então, você tem que trabalhar a conscientização do indivíduo. Então, quanto mais maduro ele for, lógico que mais célere você pode ter resultados. Já no adolescente, você tem que fazer várias abordagens e motivacionais também, além da cognitiva. Camargo, queria só que você fizesse as considerações finais, falar em alcoolismo, você vê que a coisa se estende. Sim. E aí fica o convite para um próximo programa, até para a gente envolver essa parte de drogas também, que eu acho que é uma consequência do alcoolismo. Mas suas considerações finais, e agradeço aí pela sua participação hoje. Obrigado bastante pela Celtic, pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos. E nós estamos aí, né, para desenvolver um trabalho cada vez melhor dentro desse segmento, voltado principalmente hoje para muitas empresas que nos procuram. Nós atendemos convênios médicos, então, que é um dos diferenciais hoje do Centro Paulista, e nós somos buscados por várias empresas, inclusive deve ter várias empresas comuns entre a Celtic e o Centro Paulista. Com certeza. Justamente por essa dinâmica de você ter hoje profissionais dentro da sua instituição ou dentro da sua família, que também afeta o funcionário dentro da empresa, né? Com quadros aí, focando mais o alcoolismo, com quadro de álcool. E é possível você tratar o indivíduo, e é isso que a gente não pode abrir mão. Tem que entender que dependência química, aí a gente envolve tudo, dependência química é uma doença, tem o CID, CID-10, F19.5, é uma doença hoje codificada e para isso existe um tratamento. Então eu deixo sempre essa mensagem a todos, né? Que busque tratamento, busque especialistas, principalmente no mercado. Não tem cura. O dependente químico ele vai ter que ter consciência de que ele vai ter que fazer a abstinência o resto da vida. Tem força de vontade, exatamente. Ele vai ter que fazer essa abstinência o resto da vida, mas tem tratamento, e busque tratamento mesmo, cada vez mais eficazes, para você poder dar um suporte aí ao seu familiar ou a si mesmo. Obrigado. Volte sempre. É um prazer tê-lo aqui. Balista? Agradecendo aos telenautas pela participação, desejo a todos uma ótima semana e até a próxima terça. Ronaldo? É isso aí. Bem, o Celtic em Foco está chegando ao final. Quero agradecer a todos que participaram aqui do nosso programa. Sua indicação, sua reclamação, sua sugestão para o nosso programa é sempre bem-vinda. Quer assistir a esse e a outros programas? É só acessar o nosso site www.celticsvp.media. Aí você tem todos os nossos informativos que pode ser passado na palestra de CIPAT. Use e utilize essa informação a seu favor. Quero agradecer a todos, desejar uma semana repleta de realizações. Um beijo no coração, fique com Deus e até terça-feira que vem com mais um Celtic em Foco.